Olá, tudo bem? Nossa, que idade você é? Como é que estão as coisas aí? Tá muito mudado devido aos problemas que nós temos tido da pandemia. Como estão as coisas aí pro seu lado? São Paulo capital, não é? Deixa eu ver se já entrou aqui. Opa, acho que entrou. Vamos lá. Esperar um pouquinho conectar. À noite, a internet, muita gente utilizando, então às vezes demora um pouquinho, né? Será que deu certo? Esperando, né? Vamos rodar a manivela. Vou esperar mais um minutinho. Depois a gente termina essa e tenta reconectar novamente. Vamos tentar novamente, né? Vamos lá. Opa, parece que agora vai, hein? Opa! Opa! Tudo bem, Rafael? João Aguinaldo, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo bem? Aqui eu tô ouvindo bem. Acho que se você puder baixar um pouquinho, tá vindo um delay aqui da minha voz. Eu acho que talvez é o fone. Deixa eu tentar tirar ele aqui pra ver se dá uma melhorada. Pera só um pouquinho. A Mônica Pazotti está falando que aqui é o epicentro da pandemia, as pessoas aqui não estão levando a sério, né? É, verdade, né? Bom, vamos começar então. Aqui, o Rafael, a gente tem uma amizade já de longa data, não é, Rafael? Isso mesmo. Até trabalhamos juntos já no Ministério. O Rafael, que é contador, não é? Recebeu aí, acho que a influência do Dirceu, seu pai, contador, também é bacharel em Direito e advogado, né? Trabalha com isso, e é pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista de Panorama, tá bom? E é casado com a Amanda e tem 2 filhos, um casal, né? Isso. O Nicolas e a Rafaela, é isso? Isso mesmo. Rafael de Panorama. Como é que é Panorama aí, Rafael? Como é que tá as coisas aí? Como que... Nessa pandemia tá tudo bem parado, né? Mas a gente, na medida do possível, tá tentando se organizar e continuar tocando a vida, porque não pode parar 100%, né? Mas a cidade, você já morou um tempo aqui também, né? A cidade é uma beleza, divisa aqui do Mato Grosso. A gente tem banhado pelo Rio Paraná, a cidade é maravilhosa. A gente não pode reclamar, não. Muito gostosa. Eu falo de Panorama, é um lugar que que eu tenho muitos amigos, uma cidade muito hospitaleira, né? Um povo muito acolhedor. Realmente é um lugar muito gostoso, tá? De passear e de se viver. Depois que passar a quarentena, pega e vai lá em Panorama, né? Fazer um passeio, comer uma peixada, fazer um passeio de barco, fazer uma pescaria, né, Rafael? Ali é bom para tudo isso, não é? Com certeza. Aqui é o ponto turístico, né? A gente está, essa instância turística, o balneário é bem frequentado, a cidade é 10. É isso aí. Rafael, você que está, assim,
você que lida na área contábil, né, e também no ramo do direito, você até falou no início da sua exposição aí sobre a questão de ter que trabalhar. Como que você enxerga, né, no ambiente daí, da sua cidade, regional e até nacional, a questão econômica devido a essa crise aí da saúde? Como você enxerga isso? A gente vê, na verdade, uma faca de dois gumes aí, né? A questão da saúde, esse enfrentamento, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A pandemia está instalada, tem gente morrendo e, apesar de não ter nenhum caso ainda confirmado aqui na cidade, tem famílias aí que estão padecendo, né? Perdendo seus parentes, seus entes queridos, e isso causa muito sofrimento. Então, a gente tem essa questão para lidar, mas também tem, em contrapartida, a questão econômica também, que mata, né? O desemprego também mata. Então, a gente tem que estar bem firmado, com os dois pés no chão, para tomar qualquer tipo de atitude, não sair fazendo loucura, porque eu acho que tem que haver alguma medida na questão da saúde, mas também nós não devemos esquecer da questão econômica, que também vai afetar bastante, né? Vai prejudicar bastante, não só agora, né? Mas futuramente também. A gente tem uma crise aí para encarar. Até estava vendo um comentário de um jornalista a respeito de emprego. Lá ele colocou que um estudo científico, a cada 0,5% a cada 1% de desemprego, né, isso vai desencadear aí 0,5% a mais de taxa de mortalidade. Então, não é algo que a gente tem que descartar, isso acontece também, né? Eu li esse estudo, e ainda nesse estudo descarta as crianças, né? Se colocar as crianças, o número é maior, né? Isso. Se eu não me engano, aquele Caio Coppola, né, da CNN, eu vi ele falando a respeito disso. Então, é um efeito dominó, né? Tem os dois lados, a gente não pode descartar nenhum nem outro. Então, eu vejo medidas aí do Estado, medidas do governador e das outras entidades aí tentando se adequar. Com o tempo a gente vai relaxando um pouco em relação a essa questão de isolamento, porque as pessoas precisam pagar as contas também, né? Não pode ficar estagnado, parado, esperando cair do céu uma solução. A gente tem que tomar uma atitude também, porque queda de renda, queda de consumo, uma hora alguém vai ter que se mexer para pagar essa conta, né? Sim. E você já percebe isso? Você atua no escritório de contabilidade, você está no meio do comércio, no meio das empresas. Você já percebe que isso já se mostra uma realidade na sua região? Ou isso é assim, é só para as capitais, coisa que está longe? A gente está aqui no interior, né? Dá a impressão que nunca vai chegar, mas chegou sim. A gente já percebe, a gente lida com bastante empresa, presta serviço contábil para várias empresas aqui na cidade e fora dela também, e a gente já sente sim uma queda de faturamento, vários clientes reclamando, né? Não conseguem desenvolver a sua atividade aí no seu potencial máximo e já estão sentindo, correndo atrás para renegociar a dívida, se valendo das medidas que o Estado está concedendo aí para incentivo para manutenção de emprego. Então, o pessoal está atrás de crédito. A gente percebeu que aumentou muito a procura de crédito nas instituições bancárias. E eles passam por aqui antes, né, para juntar documentação, para pegar todo aquele dossiê antes de buscar esse crédito junto ao banco. Então a gente percebe que isso deu uma aumentada assim. Várias pessoas, sentindo a crise, já estão correndo atrás de crédito para conseguir saldar a conta, pagar folha de pagamento, pagar tributo, enfim. A gente já está sentindo isso sim, principalmente agora nesse finalzinho de abril. Já começamos a notar essa diferença. Entendi. E é interessante, né, que infelizmente no Brasil não é só o empresário, mas todo mundo, devido a várias situações, a gente deveria ter caixa, ter reserva. Mas eu acho que do trabalhador ao pequeno empresário, né, e às vezes até o grande também, tem as suas exceções também, do trabalhador, dos empresários, mas a maioria parece que trabalha de dia para comprar janta, né? O empregador, a empresa, ele não tem aquele capital de giro para se manter paralisado por muito tempo. Ele trabalha, como você falou, trabalha ali já no limite, né?
já em vias de entrar num colapso na empresa, então ele vai ali fazendo milagre, na verdade, né? Fazendo milagre todos os dias para pagar as suas dívidas e vai remanejando as suas contas e aí essa paralisação, a pessoa realmente ela já entra num estado de crise, ela fica apavorada. Você falou aí, parece um filme, né? Você conseguiu colocar aquele filme à espera de um milagre, né? Só pode... Rafael, eu sou pastor, você também é pastor, e a sociologia da religião, pensando um pouco, né, daquilo que também nós somos, ela coloca que é nos momentos de crises, né, de momentos de dificuldade como que nós estamos enfrentando, que as pessoas elas terminam tendo um viés, uma procura sobre o aspecto religioso, né? Dr. Fernando Marton está aqui presente, obrigado, Dr. Fernando, Givaldo também, falando algumas pessoas que estão aqui na live. E assim, ficou algo assim inusitado, né? Quando se tem crise, as pessoas, seja uma crise dessa que, vamos pensar assim, de uma maneira mundial, ou seja, uma crise pessoal, uma crise familiar, ou uma crise na cidade, as pessoas vão em busca da sua experiência religiosa, da sua experiência espiritual. E nós entendemos que a igreja, na verdade, somos nós, tudo, mas nós... É complicado. Eu acho que não vai ser possível atender todo mundo, ou entrar em contato com todo mundo, ou ter a ciência daquilo que está acontecendo dentro das famílias. A gente não tem mais esse contato, né? Apesar de manter os cultos online aí, usar essas ferramentas que com certeza abençoam de alguma forma, tem um alcance aí. Vejo o ponto positivo nela também, né? Porque algumas pessoas que talvez não iriam ali no templo físico acabam por ouvir da mesma forma a mensagem que está sendo pregada, né, que estaria sendo pregada lá, ela é alcançada ali pelo meio, pelo celular, pela informática, pela tecnologia. Então eu vejo esse ponto positivo, mas o ponto negativo é essa tratativa pessoal mesmo, né? Esse aspecto pastoral, de cuidar da ovelha, de estar ali perto, a gente está privado em partes disso, né? Uhum. E que nem você está falando, é verdade. Por exemplo, eu tenho acompanhado o seu trabalho, vejo que você faz um trabalho muito bacana aí na internet, né? E não só você, ontem mesmo, você olhar nos redes sociais, tem live de todos os gostos, de todas as maneiras que você quiser. Mas, assim, as pessoas sentem falta daquela comunhão, né? O que você falou, o relacionamento, né? Aquele sentir o cheiro do outro, olho no olho. É uma crise a qual nós estamos enfrentando, que tirou algumas coisas que parece nunca ninguém ia tirar da gente. A liberdade de eu te dar um abraço, a liberdade de eu te dar um aperto de mão, né? A liberdade, as mulheres têm muito esse costume de dar aquele beijinho, né? Encostado no rosto, né? Nós não podemos mais, não podemos fazer isso, né? Então, isso traz algumas incertezas que eu vejo, e aí é o fato que a pessoa, acredito, isso vai levar a uma busca maior da sua expressão de fé, porque isso traz mais incerteza. Será que esse vírus, será que essa doença vai me tirar mais algo? Né? Então eu vejo as pessoas nessa questão. Né? Tem se falado mais de Deus, né, com frequência. A gente percebe isso, né? Tem se falado muito de Deus, as pessoas estão falando muito de Deus, né? Todo lugar, toda live, você vê pregação em cima de pregação, as pessoas estão buscando mais a Deus, assim, pelo menos a gente percebe isso de uma maneira virtual, lógico, a gente não está ali para acompanhar a vida da pessoa, mas as pessoas voltaram seus olhos para Deus. E tem muita gente que fala que o propósito, inclusive, dessa pandemia, desse isolamento, é dar um chacoalhão mesmo na sociedade, nas pessoas, para eles se voltarem, né? Porque toca a vida de qualquer jeito e se esquece de Deus, né? Achando que o amanhã já está certo, já está garantido e vamos deixar Deus para uma outra hora. Então, muitas vezes a pessoa fica com essa mentalidade e acaba se esquecendo do propósito real da sua vida, que é servir a Deus.
E essa pandemia, eu acho que esse isolamento veio trazer um despertamento em muita gente. Vou fazer uma pergunta mais pessoal. Você tem 2 filhos, né? Que idade tem seus filhos? Só a idade. Mais ou menos. 10 e 8. O Nicolas 10, a Rafaela 8. 10 e 8. E como está sendo gerir isso aí em casa? Porque nessa idade é um gás total, né? Ele fala, a Amanda enfrenta mais isso do que eu, porque eu venho para o escritório trabalhar e ela encara as 2 ferinhas lá, mas eles são bênçãos, mas tem que ficar se reinventando, né? Pega um brinquedo diferente, hoje eu joguei dama com eles lá, xadrez, cada dia você tem que colocar uma coisa diferente, porque criança tem toda aquela energia, né? Aquela atividade para extravasar. E ficar em casa só assistindo televisão, mexendo no celular, isso vai fritando a cabeça deles. Não tem, você tem que se reinventar para eles desenvolverem mesmo, deslanchar. Mas não é fácil, não. Porque também eles estão privados da escola, né? Porque a escola também... é uma coisa assim, né? Assim, que eu particularmente não sou tão velho, mas não sou tão jovem assim. Eu nunca imaginei um momento em que a gente estaria sem poder ir na escola, né? Como professor, como aluno, como pai de aluno, e não poderia estar na igreja, né? Não poderia cumprimentar as pessoas, não poderia se abraçar, não poderia, por exemplo, fazer aquela tradicional festa da Páscoa que a gente fazia, reuniões de família, não é verdade? Fazíamos nas igrejas, fazíamos eventos, né, da Páscoa. Então, realmente, ela topou em muitas coisas. E aí eu gostei do que você falou, eu quero até falar algumas coisas assim. É muito importante, eu sou psicoterapeuta também, e a gente passar aqui algumas dicas, né, importantes. É hora da gente voltar para a simplicidade dentro do possível, porque a gente também vê esse isolamento social, não é o Brasil inteiro que está se isolando, é gradativos, porque tem pessoas que estão em casa, estão com medo de estar em casa, tem gente que está com medo de dar um espirro na rua, tomar o ar da rua, está apavorado. Tem outro que com medo está indo trabalhar porque ele tem medo do desemprego, mas ele está trabalhando com medo. Então, vira, assim, muito ansiogênico. Então, mas pegando as famílias que estão em casa. Então, é importante você voltar a dialogar mais, porque você voltou mais para casa, você está mais próximo. Não é? Você, com as crianças, se reinventar realmente. Com os pequenos, eles amam contação de histórias, não é? Porque se você lembrar um pouquinho, os nossos avós, bisavós, a gente sentava, né, ali no chão, na calçada, para ouvir aquelas histórias que eles nos botavam medo, e a gente ia dormir com medo, mas a gente amava isso, né? E aí o celular e a vida moderna tirou. Então é hora de voltar essa contação de história. Não precisa, né, falar assim, agora vamos lá contar a história de Josué, de Davi. Pode fazer isso, mas conta a história da sua vida, história dos seus antepassados, história que você passou, né? Como que era a vida, explica para ele como que era a vida antigamente, como é que eram os jogos, né? Você falou, foi jogar dama, né? Então, assim, esse momento, esse fato, ele é muito importante para fortalecer os vínculos familiares, né? Para tirar o estresse e para também dar um suporte para as crianças, porque eles também sofrem, né? Eu gostei muito, eu tenho um filho de 8 anos, o Arthur, e ele está fazendo atividade remota. E hoje a atividade foi a professora fazer as boas-vindas deles, e a professora pegou ela devia ter algum arquivo com isso, né? Ela imprimiu todas as fotos da sala e colocou, né? Fez alguma coisa com um prendedor de roupa e ficou em cima da carteira. E ela foi falar com os alunos, dando boas-vindas e tudo mais, olhando para aquelas fotos. Eu fiquei olhando muito a reação do meu filho. A hora que ele viu aquilo, mas aquilo você via que brotava afetividade nele. Que, né, ele ficou muito feliz de ver e ele começava a dizer o nome dos colegas e tudo mais. Então, situações assim
são situações muito importantes, são situações muito que antes a gente não ia fazer isso, porque os alunos estariam lá, a professora não ia fazer isso. Mas agora, nesse momento, a gente tem que voltar para as coisas simples, a gente tem que voltar para o contato, a gente tem que voltar para o acolhimento, a gente tem que realmente usar a palavra que você falou, se reinventar, não é? E continuando aqui a nossa conversa, né? Você acha que o mundo, a gente sabe que vai ser diferente, o mundo pós-Covid, que eu espero que ele chegue logo, não vai ser o mundo antes da Covid. Que expectativa você tem desse mundo pós-Covid? O que você acha que pode mudar nas pessoas, na sociedade? Como você vê isso aí? Eu andei pensando um tempo nisso, a respeito disso, inclusive, né? Porque a gente tem a impressão que essa pandemia ela vai parar e que de um domingo para uma segunda-feira a gente volta à rotina normal, todo mundo lá de volta, no mesmo lugar, mas a gente percebe que não vai ser assim, né? Vai ser algo gradativo, né? Não é algo que vai estourar de um dia para o outro para a gente voltar à atividade normal. Inclusive, eu vi uma notícia hoje lá que eles estimam que essa pandemia se estique aí pelo mínimo 5 meses, é o que eles estão vendo nos outros países aí. 5 meses de pandemia, tratando, isolamento e mexendo aí, enfim, todas as medidas para conter isso. Então, se a gente colocar 5 meses, a gente está, começou isso praticamente no final de fevereiro, a gente está em abril, tem aí maio, junho e um pouco de julho aí de enfrentamento disso ainda. Então, eu acho que vai mexer muito ainda nos ânimos das pessoas, né? Vai tratar muito, eu acho que tem um caminho longo aí de tratamento para todo mundo, e eu acho que ao fim disso, com certeza a gente vai sair com aquela experiência, né? E eu creio mais preparado para lidar com algumas questões, inclusive dentro de casa, né? A gente vai conviver mais, a gente vai conversar mais, se conhecer mais, né? Até mesmo dentro de casa, dentro da própria família, entender as nossas limitações. O ser humano ele tem muito de achar que pode tudo, que faz tudo, e com isso dá uma segurada, ele começa a entender que ele não é de ferro, que tem suas limitações e que um vírus simples pode fazer um estrago gigante. Então, eu acho que vai tratar um pouco a questão do orgulho. Então, eu acho que a gente vai sair tratado dessa pandemia, desse isolamento, pelo menos na questão do orgulho, né? E valorizar as pessoas também, porque nesse meio do caminho a gente vai perder, com certeza, alguma coisa. Já tem gente perdendo seus entes, perdendo emprego, tá perdendo muita coisa nessa trajetória. E tudo isso vai gerar um aprendizado que vai moldando a gente, nos fazendo melhor a cada dia. Eu acho que a gente vai ter uma perspectiva boa, pelo menos depois desse 2020, de uma melhora aí, tanto nos relacionamentos, né, e desgrudar um pouco desse mundo virtual. É porque a gente até estava pensando, quando você falava a respeito do assunto, a gente tem essa questão de relacionamento dentro de casa, mas enquanto não tinha pandemia, às vezes a gente chegava, sentava, cada um pegava o seu celular, e cada um por si, e não tinha esse relacionamento, não tinha essa conversa, né? Não tinha esse convívio, não tinha, na verdade, a necessidade, né? Cada um se virava por si, e agora está todo mundo ali fechado e tendo que realizar alguma coisa, conversar, tendo que, no princípio, se reinventar. Então, acho que vai tratando a família. Eu acho que sai melhor, sim, mas tem ainda um caminho, tem alguns dias ainda para serem trilhados aí, no meu entender. E pensando assim, né, Rafael, está melhor porque eu sou adepto de um pensamento, é o seguinte, nem todas as pessoas têm esse pensamento. Que legal, estamos aqui, Rafael, com 17 pessoas ao vivo, tá? Alguns entram, outros saem, faça aí, você tem um botãozinho aí, convida pessoas para participar dessa live, vai lá, botãozinho, convida as pessoas e nós estaremos aqui tendo esse bate-papo aqui, tá? Então, é legal. Agora nós como igreja estamos nos reinventando e estamos aqui também nessa parceria aí com o Rafael. Eu particularmente toda segunda-feira faço alguma live com algum convidado. Essa semana é o pastor, contador e advogado Rafael. A semana que vem provavelmente vai estar comigo o pastor Dallas, tá? Então na segunda-feira nós
Sempre aí no canal temos aí. Esqueci de apresentar no começo, quero agradecer também a Rosane, que está aqui do meu lado, fazendo a acessibilidade em Libras, e agradeço todos que estão aí. Eu já pedi uma vez, mas eu gosto depois de dar uma olhada, coloca aí a cidade que você está nos assistindo, tá? Então, coloca aí a sua cidade, só para depois eu estar olhando, ver onde é o alcance que chega. Mas, voltando, Rafael, ao que você falou, eu entendo assim, que problema, ele é um problema mesmo, mas a gente, nem todo problema, mas grande parte deles, a gente pode enxergar como um treinamento, um aprimoramento para nos tornarmos melhor. Mas se eu ficar somente olhando para o problema, para que é dificuldade, e começar a levantar o coro da murmuração, esse aprendizado ele é perdido, né? E a gente vê algumas situações, né, na palavra de Deus, principalmente, tem até uma piada, né, que se faz do povo judeu, né, dizendo assim, por que Deus escolheu um povo que reclamava tanto e não obedecia a ele? Né? Quer dizer, Deus estava ali ensinando, mostrando, abençoando, e o povo só reclamava. Então, mas não eram todos. Muitos aprenderam, muitos se desenvolveram. Então, assim, fica a dica aí, né, que você está falando, a gente não perder esse momento rico de aprendizagem. Imaginar que nós estamos numa Olimpíadas que não vai ter, espero que não tenha daqui a 4 anos. É um aprendizado agora. Então vamos tirar isso aí, logicamente com respeito daquelas pessoas que estão sofrendo de uma maneira extremada, não é? Mas, Rafael, você que lida na área do direito, eu vou fazer uma pergunta para você. Saiu um relatório, se não me engano, do IDEA, em 2017, acho que em 2017, o mapa da violência, né? E naquele mapa da violência já falava muito da violência doméstica, falava muitos tópicos da violência contra a mulher, violência contra a criança, violência no modo geral. Você entende ou não? Como você entende, talvez, a violência doméstica também para aquele que não consegue resolver esses problemas que nós falamos no relacionamento e terminam chegando a vias de fato de uma violência? Alguns dados preliminares têm mostrado que tem aumentado em algum aspecto a violência doméstica. Você acha que isso foi um pico, vai diminuir, vai manter, vai continuar? Tem medidas para lidar com isso? Como você pensa isso? Apesar do judiciário estar tentando alguma certa suspensão, questão de processo, a gente tem algumas resoluções do CNJ segurando o prazo processual aí até dia 30 de abril, depois estendeu até dia 4 de maio, mas aquilo que é essencial tem se mantido, né? Na forma de plantão extraordinário, porque nem tudo pode parar. Isso é um caso típico, né? A questão da violência em todos os âmbitos e especificamente aí em relação à violência doméstica, né? Violência familiar. A gente tem aí a Lei Maria da Penha, que é efetiva, ela funciona, e realmente, há pouco tempo atrás, questionavam sobre esse número, que algumas pessoas já começavam a sinalizar esse aumento de violência doméstica, mas ainda não tinha nada concreto. Passou-se aí já um mês e realmente já tem número mostrando que houve sim esse aumento. Isso é até uma questão lógica, né? Porque as pessoas estão ali enclausuradas, né? Às vezes não tem aquela base familiar, o cônjuge vivia uma vida mais trabalhando do que em casa, então não tinha tanto contato, e agora está tendo esse contato direto, mais intenso, mais efetivo, né? Ou estava no bar, agora o bar está fechado. Então, aí aumentou-se o nível de violência doméstica, mas apesar, né, dessa redução aí no funcionamento do judiciário, ele ainda se mantém ativo nessas questões emergenciais. Questão de habeas corpus, mandato de segurança,
essas ferramentas urgentes, ele ainda se mantém em funcionamento. A pessoa tem uma violência doméstica, passou por violência doméstica, ela tem que se valer aí dos mecanismos, acionar a polícia, e o judiciário vai estar ali dando alguma medida emergencial de afastamento para coibir a violência. Isso ainda tem funcionado, né? Então, apesar dos pesares, aumentou-se, mas ainda a lei está funcionando, não parou. Quer dizer, as pessoas que tiverem algum problema com isso têm o acesso à justiça, né? Isso é legal. Tem que acessar, inclusive, alguns lugares. Eu não sei aqui como é que está funcionando no estado de São Paulo, 100% em relação a isso, mas alguns estados, Distrito Federal, eu vi uma notícia, eles estão criando, inclusive, outros meios para facilitar esse contato. Grupo de WhatsApp, onde a pessoa que sofreu a violência pode estar contactando pela internet, não somente via Copom, né, ligando lá no 190, mas por outros meios também que ela consegue manifestar o que está acontecendo com ela e conseguir sanar a violência, que com certeza nunca é justificável, né? Porque às vezes a ligação está todo mundo em casa, a pessoa não consegue ter o espaço de fazer uma ligação, né? Então tem que criar esses meios, né, assim, driblar essas dificuldades, né? Rafael, você aí, você tem quantos anos? Desculpa a pergunta. Se fosse mulher, não ia perguntar, mas homem nem pode perguntar. 32. 32, né? 32 anos. E aí você já tem acumulado três atividades, e ainda eu sei que você é músico, né? Tecladista, né? De vez em quando compõe algumas coisas. Como você, alguns pesquisadores, né? Pensando no mundo do emprego, do trabalho, falam que 40% das profissões do futuro não foram inventadas ainda, né? E eu falo isso muito para os meus alunos, sou professor, eu falo, olha, gente, vocês têm que aprender a aprender sempre, que é um pilar da educação, porque, na verdade, quando vocês tiverem a minha idade, eu não sei no que vocês vão trabalhar, porque provavelmente não foi inventado ainda, porque quando eu tinha a idade de vocês, nem se falava desse bichinho chamado celular, né? O telefone, não sei se você chegou pode perguntar para os mais velhos, o telefone já foi um negócio caríssimo, né? E hoje é um negócio que bem mais acessível. Como você vê para o jovem hoje, nós estamos aí passando uma crise e tudo, essa questão de desemprego, alguns falam de não sei quantos milhões de desempregados, falam de um PIB negativo de até 4, 5, 6%, né, desse ano. Como você vê a questão do trabalho e do emprego para a juventude, né? Você que lida com os jovens, tá? Como você vê essas questões? Inclusive, hoje eu estava conversando com o Bruno aqui no escritório, né, falando a respeito de concurso público, como é que vai ser daqui para frente, e provavelmente isso aí vai demorar a voltar a acontecer, né, um concurso público para... Eu tenho que ler um comentário aqui, tem uma pessoa que escreveu, meu filho, acho que foi a Tânia que escreveu isso aí, né? Um abraço. Corujano, ele está corujando, pode falar. Então, conversando com o Bruno, falando a respeito de concurso público, a gente tem uma estimativa que não vai se abrir vagas tão cedo, né? Então, alguns setores vão sofrer um impacto, né? Eu vi, inclusive, uma notícia também sobre congelamento de salário no setor público. Vai afetar isso. Então, a empregabilidade vai cair, mas algumas outras profissões tendem a surgir. Eu vejo também nesse meio caminho. A gente vê muito o home office agora, né? As pessoas tendo que ficar em casa e precisando ainda produzir, começam ali a planejar e inventar alguma coisa. Eu falo isso muito em casa, a gente tem essa experiência lá em casa, a Amanda, ela sempre envolvida